Questão 5. No verão é comum o uso de ventiladores para atenuar a sensação de calor. Perguntado por um professor a explicação para esse fenômeno, são diferentes respostas. Apenas um aluno responde corretamente. Ele diz que o ventilador diminui a concentração de vapor rente à pele, aumentando a evaporação do suor. Sim, e é assim que o ser humano se refrigera. Exatamente assim. O que acontece? O vapor fica concentrado perto da pele, o vapor que vem do nosso próprio suor, e aí tu diminui a quantidade que tu sua. Então, se tu faz ficar passando vento pela tua pele, fica menos vapor encostando na tua pele, e aí esse vapor pode ser substituído por outro vapor que vem da tua pele. Então, quer dizer, tu te refrigera mais porque vai evaporar mais água do teu corpo. Uma mesma quantidade de calor que é fornecida a massas iguais de dois líquidos diferentes, 1 e 2. Durante o aquecimento, os líquidos não alteram seu estado físico e seus calores permanecem constantes. O calor 1 é 5 vezes o calor 2. Nessa situação, os líquidos 1 e 2 sofrem respectivamente relações de temperatura tal que é igual a... Cara, se tu pensar, isso aqui é bem parecido com a URGS de 2010, né? Por isso que tem que fazer as provas da Repeteco. Uma mesma quantidade de calor, igual as duas. Então, a quantidade de calor 1 é igual à quantidade de calor 2. Então, massa do 1, Czinho do 1, variação de temperatura 1, igual a massa do 2, Czinho do 2, variação de temperatura do 2. Né? Então, uma mesma quantidade de calor é fornecida a massas iguais. Massa 1, massa 2. Cancela. O calor específico 1 é 5 vezes o calor 2. Então, 5 vezes o calor 2, delta T1, igual ao calor 2, delta T2. Corta o calor 2, corta o calor 2. Fica aqui, o que ele isolou aqui? Variações de temperatura delta T e delta T2, tal que delta T1 é igual a... Bom, o que é delta T1? Delta T1 é delta T2 sobre 5. Então, letra A, delta T2 sobre 5. Limpando. Questão 7. Uma amostra de uma substância encontra inicialmente no estado sólido a temperatura TO. Passa então a receber calor até atingir a temperatura final TF. Bom, então o que eu sei aqui? Sólido. O que é o X? Só pode ser uma fusão, né? Sempre quando o gráfico fica reto é uma mudança de estado. Aquele é líquido. O que está acontecendo aqui? Uma vaporização e aquele é vapor. Considere as seguintes afirmações. T1 e T2, T1 e T2 são respectivamente as temperaturas de fusão e vaporização. Sim. Aqui ocorre a fusão, aqui ocorre a vaporização. No intervalo X coexistem os estados sólido e líquido dessa substância. Sim, é a fusão. No intervalo Y coexistem sólido, líquido e gasoso. Não. No intervalo Y coincide líquido e gás. Né? Não coexiste sólido. Sólido é lá embaixo. Né? Só se fosse o ponto triplo, coisa que não é. Então é apenas 1 e 2. Então a 7 é Dinamarca. Questão 8. Vamos limpar aqui. Vermelho. Tem duas vigas de concreto de 5 metros de comprimento. E elas estão separadas por 1,2 milímetros. Aí a temperatura de 15. Sabendo que o coeficiente do concreto é tão, as duas vigas ficarão encostadas quando a temperatura atingir. Cara, aqui ou tu faz as duas juntas, que fica pior, ou tu pensa o seguinte, né? Como as duas têm o mesmo comprimento inicial e são feitas do mesmo material, a dilatação de uma é igual à dilatação da outra. Esse exercício seria chato se os materiais fossem diferentes, mas o material é o mesmo. Para essa lacuna de 1,2 milímetros desaparecer, cada viga tem que se dilatar a metade, né? 0,6, que daí essa vem 0,6 para cá, essa vem 0,6 para cá e as duas se encostam. Então, variação no comprimento é igual a comprimento inicial vezes alfa vezes delta t. A variação no comprimento tem que ser de 0,6
Só que se eu estou usando 0,6 milímetros, eu tenho que usar o comprimento inicial em milímetros, e aqui está 5 metros. Então aqui vai ter que ser 5.000, né? 1 metro são 1.000 milímetros. O alfa é 1,2 vezes 10 na menos 5. E a variação de temperatura que tu quer saber... Bom, aqui faz aquilo que eu já te falei, né? Deixa o ΔT como incógnita e aí tu sabe depois que a temperatura inicial é 15, para não ter que ficar usando o distributivo aqui dentro. Então a variação de temperatura vai ser 0,6, muita matemática aqui, né? O que eu vou ter aqui? 5 vezes 10 na 3, né? Aí tem que fazer 5 vezes 1,2, que dá 6. Só que 6 vezes 10, né? Fazer com calma aqui para não errar. Isso aqui é 10 na 3, com 10 na menos 5, sobra 10 na menos 2. Então eu vou ter 0,6 dividido por 6, que é 0,1, vezes 10 na 2, ele sobe positivo. 0,1 vezes 10 na 2 são 10 graus Celsius. Isso é a variação de temperatura, não te emociona. Qual é a temperatura inicial? 15. Se a temperatura inicial é 15 e a variação tem que ser de 10, a temperatura final tem que ser de 25. Se tu tem dúvida, faz, né? ΔT igual a T menos T0, TO, sei lá. O ΔT é 10, o T tu quer saber, menos TO que é 15. E aí vai ficar que o T é 25. Sempre que tiver dúvida, usa a fórmula. A fórmula foi feita para ser usada, graças ao bom Deus. Na patinação sobre o gelo, o deslizamento é facilitado porque quando o patinador passa, parte do gelo se transforma em água. Por que isso acontece? Por causa que a pressão altera o ponto de fusão, né? Reduzindo o atrito. Estando o gelo a uma temperatura inferior a zero, isso ocorre porque a pressão da lâmina do patins sobre o gelo faz com que ele derreta. De acordo com seus conhecimentos e com as informações no texto, é correto afirmar que a fusão do gelo acontece porque a pressão não influencia no ponto de fusão, o aumento da pressão aumenta o ponto de fusão, a diminuição de pressão diminui o ponto de fusão, a pressão e o ponto de fusão não se alteram, não tem nada a ver, né? Isso aqui nada a ver e essa aqui nada a ver. A confusão ficou entre a B, a C e a E. Bom, aí o que tem que pensar, né? O gelo está numa temperatura inferior a zero e mesmo assim ele está derretendo. Ele deveria derreter no zero. Com o patins ele está derretendo a uma temperatura inferior a zero. O que isso quer dizer? Que o aumento da pressão diminui o ponto de fusão. O ponto de fusão vai lá para menos 3, menos 4 graus Celsius, com o aumento da pressão. Beleza? Beleza.